Jovem Pan News. Jovem Pan News. Muito bem, o assunto agora é empréstimo, né? Tem muita gente recorrendo aos empréstimos, né? E você não pode tomar uma decisão dessa apenas emocionalmente. Tem que ser uma decisão racionalizada para que o empréstimo realmente seja uma solução para você. Para falar comigo sobre isso, está aqui a Velnice Chicuta, ela que tem quase uma década aí de experiência de atuação nessa área, está inicialmente trabalhando em grandes empresas e hoje tendo uma empresa que trabalha com grandes empresas. Isso é que é o mais legal. Tem credibilidade, atua nesse período todo, ajudando também a muita gente que busca alternativa de empréstimo. Velnice, os empréstimos, né, eles ganharam muito espaço no Brasil, já vem tendo isso há algum tempo, seja o consignado, seja outras modalidades também, utilizando bens para as pessoas conseguirem adiantamento de capital. Qual a modalidade ou as modalidades que são mais populares, se você poderia apresentar agora também para os nossos ouvintes? Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Então, nós da Viva Mais Cred entendemos que, e é historicamente também comprovado, que o crédito consignado em folha ainda é o mais utilizado e também o mais indicado, né? Exatamente por suas características. É um crédito que não se consulta o SPC nem Serasa para que seja feito, então a maioria, né, da população que é elegível ou que pertence a algum convênio pode fazer. Já é descontado diretamente em folha, então há uma segurança tanto do banco, da instituição que empresta, né, como para o servidor que já tem descontado em folha. Então isso é muito bom, porque ele não precisa se planejar para pagar aquela conta, ela já vem descontada do seu salário. Então é menos burocracia. Sim, sim. E aí o maior diferencial e também, com toda certeza, o maior benefício para o cliente são as taxas de juros, né? O crédito consignado em folha, independente de qual convênio, se é INSS, se é servidor federal, se é servidor municipal ou estadual, servidor público como um todo, né? Forças Armadas também, ele seguramente é o crédito que tem menores taxas, então maior benefício para quem toma emprestado. Para quem toma emprestado, né? Como é que, em termos de percentual, o que é normal comprometimento do salário? Até quantos por cento? 15%, 20%? Existe um percentual que seria uma margem de segurança para quem está contratando aí o empréstimo? Essa margem, inclusive, Marcos, ela é determinada. Existe decreto que regulamenta essas margens. No geral, né, são 30% para o crédito consignado, ou seja, para o empréstimo, aquele convencional descontado em folha, 30% de comprometimento. Não se pode, nem se consegue comprometer mais do que isso. E existe também agora uma outra linha de crédito, que é o cartão consignado em folha. É uma modalidade que está também bastante em voga, e esse cartão consignado em folha geralmente compromete 10% para o INSS, por exemplo, ou 5% para outros convênios. Então, é algo que você precisa saber administrar exatamente para não ter problemas e, claro, conseguir controlar também o seu orçamento. Tem um ouvinte na linha, é o Melo, está em Rio Largo. Ele é ouvinte do programa, nosso ouvinte de muito tempo, né, desde as outras co-irmãs, quer participar com você por telefone, fazer uma pergunta. Bom dia, Melo. E a pergunta? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Você disse o sucinto. Olha, a minha pergunta é o seguinte: quando ela compra uma portabilidade, essa portabilidade vai continuar nos 72 meses ou vocês só compram aquele restante que falta pagar? Hashtag sim. Obrigado, Melo. Entendeu? Bom dia, Melo. Obrigada aí pela sua participação. Marcos, respondendo para ele e para todos os ouvintes, né? A portabilidade de crédito nada mais é do que a transferência de um empréstimo consignado em folha de uma instituição para outra. No nosso negócio, só se faz, ou nós só operamos portabilidade com consignado. Não fazemos portabilidade de outras modalidades, de outras linhas de crédito. Então, geralmente, eu vou falar para que seja bem compreensível. Geralmente, só se faz portabilidade quando sobra, quando há troco para o cliente. Não se faz portabilidade, não é para os bancos, não há esse interesse em portar por portar. Então, nós vamos trazer o seu Melo de uma instituição para outra. Então, ele tem parcelas que
portando, vou dar um exemplo, ele fez um contrato em 72 meses, já pagou 36, então restam 36. Ele vai portar, nós vamos transferir de uma instituição para outra as mesmas 36. Então, vem do banco A para o banco B, 36 parcelas, e depois que faz a portabilidade, aí se refinancia. Aí sim, sai de 36 e começa para 72 novamente, refinanciando já na instituição B. Por que vai refinanciar? Para poder sobrar o troco para ele. Então, compra o que já foi pago para poder ter condição de ter esse troco retornável exatamente para o cliente. Exatamente, porque nessa portabilidade existe custo, porque essa instituição... É uma transação bancária. Exatamente. Uma instituição solicitou para outra a dívida, né, do cliente, pagou para aquela instituição, porque ela só vai transferir, só vai portar se a instituição efetuar a quitação. Então, já pagou. Então, depois que efetua o pagamento, que faz a transferência, que o banco cede para outra instituição, muito boa a pergunta dele, aí sim se faz o refinanciamento. Por isso que vai para 72 meses, para poder sobrar o troco e ser interessante para aquela instituição que correu esse risco, que fez essa quitação, né? E que, inclusive, em algumas situações, aquela instituição original não estava conseguindo fazer, é comum em alguns bancos, o cliente tem restrição, deve cartão de crédito, então ele quer refinanciar aquela operação e não pode, então ele leva para uma outra para poder refinanciar e sobrar o seu troco. Muito bom, tá? Então a pergunta do Melo, quer dizer que portabilidade é essa transação entre agências, né? Entre agências não, entre instituições bancárias, tendo a mediação de uma empresa com credibilidade. Todos os detalhes, uma empresa como a sua, a Viva Mais Cred, que já atua há algum tempo no mercado, você vai apresentar todas as vantagens, esses percentuais, quer dizer, tudo é minimamente calculado. É algo demorado isso, Velnice? Marcos, a portabilidade de crédito é aquela antiga compra de dívida, né? Só que na compra de dívida não existia a intermediação direta, chama pela CIP, são termos bancários, né? É uma câmara de compensação, enfim. E antigamente, quando da compra de dívida, não existia essa transação bancária, né? De uma instituição para outra. Então, hoje é mais seguro. Esse processo leva-se, em média, de 8 a... chega até 15 dias. Porque o que é comum? O cliente solicita o seu saldo para a instituição A e ela olha e diz, não, eu posso refinanciar esse contrato, então por que eu vou transferir para a instituição B? Então, vai tentar convencer o cliente. Então, existe todo esse processo. Por isso, muitas vezes, há uma certa morosidade, não da instituição que está operando, né? Por exemplo, da Viva Mais Cred ou de outra instituição que está intermediando essa operação, mas muitas vezes na instituição A, há uma certa morosidade em autorizar, em encaminhar esse saldo para que a instituição B possa realizar a quitação. Então, nisso, o comportamento do cliente é muito importante, que ele tenha essa ciência de que vai haver essa demora e que o banco, a primeira instituição pode entrar em contato com ele, que ele saiba, que fique muito claro que tipo de operação, que negociação ele está fazendo para que ele possa, nesse momento, decidir aquilo que é melhor para ele. A palavra da moda, né? Tudo com muita transparência para que você possa decidir sem equívocos, né? Sem atropelos e, obviamente, tudo possa acontecer. O empréstimo, né? Há alguns anos, ele também ganhou uma conotação negativa por conta de maus profissionais, pessoas que atuam de maneira clandestina também nessa questão envolvendo o empréstimo, né? Praticando juros abusivos, enfim, muitas vezes situações até policiais envolvidas. Você trabalha numa empresa e você tem uma certificação, é reconhecida pelo Banco Central. Fala um pouco sobre isso. O governo brasileiro reconhece essas transações, tudo acontece dentro da lei, Velnice? Então, Marcos, na verdade, vem havendo eu diria que nos últimos anos, né, mais precisamente nos últimos 2 anos, vem havendo uma certa profissionalização do segmento, né? O consignado não é tão antigo, ele não tem tanto tempo assim, e já foi, né, na verdade, quando do seu início, e até mais 2 anos atrás, mais ou menos, algo que se tinha muito interesse em fazer, né? Se imaginava ser algo muito rentável. Então, houveram algumas situações das pessoas procurarem ir por caminhos não muito corretos. Mas
graças a Deus, né, com muitas empresas sérias que tem no mercado, né, e também com as certificações, as exigências do Banco Central, as resoluções que vem profissionalizando, vem fazendo com que as empresas continuem trabalhando com ética, com responsabilidade e com muita transparência junto a clientes, junto a fornecedores, porque quando há fraude, quem é lesado não é somente o cliente, né? As instituições também são, o nome da instituição muitas vezes fica aí sendo queimado, né, por conta disso. Mas, graças a Deus, assim, essas certificações, nós procuramos trabalhar sempre com muita ética, com muita transparência, respondendo a todos os requisitos, a todas as exigências. Agora mesmo estamos passando por um processo de treinamentos, as próprias instituições estão fornecendo os treinamentos online, enfim, e isso eu vejo assim de forma muito positiva. Um detalhe importante para você que ligou o rádio agora é que a Velnice Chicuta, né, exatamente com a Viva Mais Crédito, você trabalha com grandes bancos, né? Bancos, inclusive, internacionais que atuam também aqui no Brasil já com outros produtos. Você tem um produto novo aí que está sendo também lançado, tem promoção. Fala um pouco sobre isso, Velnice. Então, a nossa empresa é uma empresa muito dinâmica, né? O nome é Viva Mais Crédito, então nós procuramos tratar exatamente dessa forma, sendo com o fornecedor, com o cliente, com os próprios colaboradores. Então, nós trazemos sempre aquilo que vai atender a necessidade do cliente, para que quando ele pense em qualquer linha de crédito, em qualquer operação, em algo que vai lhe atender, seja o crédito pessoal, o débito em conta corrente, que é uma linha de crédito também que nós disponibilizamos, operações outras como refinanciamento de imóveis, de veículos e, claro, o que nós chamamos de carro-chefe, que é muito comum, o crédito consignado. Então, para que nós possamos oferecer tudo isso a nossos clientes, nós dependemos das instituições e todas elas, Marcos, autorizadas, há um contrato, né, há um convênio entre a nossa empresa e essas instituições, e aí nós operamos com as principais. Eu diria que no mercado hoje, a maioria delas, a Viva Mais Crédito representa diretamente. Isso é muito bom para a própria sociedade, né? Porque aí gera mais emprego, gera mais renda. Agora mesmo nós passamos por um processo de seleção. Imagine, onde se fala, no mercado onde se fala de crise, onde se vive uma realidade de muita crise, nós estamos também gerando mais emprego, gerando mais renda. Então, isso é fruto de um trabalho sempre caminhando com muita ética e com muita transparência e também sendo autorizadas para isso. Para finalizar, você falava para mim que enquanto se fala em crise, você quer dar um olé na crise? Que história é essa? Pois é, Marcos. A Viva Mais Crédito aí, né, sempre trazendo o cliente cada vez mais para junto da nossa empresa, fazendo valer realmente essa parceria, essa credibilidade que o cliente vê na nossa empresa. Então, nós resolvemos, no mês de junho, né, levar para o nosso cliente a oportunidade de sair um ganhador com um salário mínimo. Olha só, no momento de crise, né, nós vamos dar um olé na crise, vamos dar a chance de um cliente levar para casa no final do mês um salário mínimo para que ele possa gastar como quiser. É a Viva Mais Crédito, tá? Isso aí é como nós sempre falamos, o nosso cliente merece, e aí nós vamos fazer isso para que ele possa atender sua necessidade de alguma forma. Para isso, você tem que ir na Viva Mais Crédito, que fica na Rua do Sol, não sei o número, você que sabe. Então, Marcos, basta realizar qualquer operação de crédito, está valendo, essa operação sendo aprovada, um salário mínimo no dia 30 de junho, a nossa matriz na Rua do Sol 191, mas aí nós temos o Televendas, né? Então, quem está nos ouvindo agora, basta ligar 3021-8400. Liga, a Viva Mais Crédito atende. Se for necessário, também atende em casa ou no trabalho. 3021-8400, matriz Rua do Sol 191. E tem outras lojas também. Sim, Marcos. Nós temos União dos Palmares, né, na Rua Rui Barbosa, número 30, bem no centro, e temos uma filial também aqui em Maceió, na Avenida Moreira Lima, número 15. Muito bom, essa é a Viva Mais Crédito, a Velnice, trazendo detalhes, desmistificando algumas informações e mitos a respeito
dos empréstimos para você fazê-lo com segurança, tá certo? E resolver e realizar sonhos também. Empréstimo não é só para problema não, né? Você também pode realizar um sonho, aquela reforma, a viagem que você estava querendo fazer, de repente você faz, é uma segunda ou a terceira lua de mel, você pega o empréstimo e viabiliza também, claro, essa viagem, tá bom? São 8 horas e 32 minutos, só tenho a agradecer a você, Veonice. Daqui a 15 ou 20 dias a gente volta, já com outra demanda também dos ouvintes, para que a gente possa apresentar detalhes com segurança a respeito dos empréstimos. Bom dia para você. Bom dia, Marcos. Eu agradeço em nome de toda a equipe da Viva Mais Cred, né, e faço o convite. Entre em contato conosco, também através da nossa página no Facebook ou do nosso site. Realize o seu empréstimo, concorra a um salário mínimo e até a próxima. Valeu. Agora sim, eu vou diretamente para a rede Jovem Pan News. Na sequência, eu volto às 10 da manhã com muito mais informações para você aqui dentro da nossa programação. Eu lembro a você que